que aconteceu na última ceia? Na véspera da sua morte, Jesus lavou os pés dos seus discípulos, instituiu a Eucaristia e fundou o sacerdócio da nova aliança. Jesus revelou de 3 modos o seu amor até o fim. Lavou os pés dos seus discípulos, mostrando que está entre nós como aquele que serve, como diz Lucas 22:27. Antecipou simbolicamente o seu sofrimento salvífico, pronunciando sobre os dons do pão e do vinho as palavras: "Isto é o meu corpo, que será entregue por vós", como está em Lucas 22:19, e instituindo assim a Sagrada Eucaristia. Por fim, dizendo aos apóstolos: "Fazei isto em memória de mim", como diz 1 Coríntios 1:24, fez deles sacerdotes da nova aliança. Jesus teve realmente medo da morte no Monte das Oliveiras na noite antes de sua morte? Porque Jesus foi verdadeiro homem, ele sentiu no Monte das Oliveiras um medo de morte verdadeiramente humano. Jesus teve de lutar com as mesmas forças humanas que todos nós possuímos para aceitar interiormente a vontade do Pai, segundo a qual ele devia dar a sua vida pela vida do mundo. Na sua hora mais dura, abandonado por todo o mundo, até pelos seus amigos, Jesus venceu-se a si mesmo e disse sim. Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade, como diz lá em Mateus 26:42. Porque Jesus teve de nos redimir justamente na cruz. A cruz, na qual Jesus inocente foi cruelmente executado, é o lugar do mais extremo rebaixamento e abandono. Cristo, o nosso Redentor, escolheu a cruz para carregar a culpa do mundo e suportar o sofrimento do mundo. Assim, pelo seu perfeito amor, ele reconduziu o mundo à casa de Deus. Deus não nos podia ter demonstrado o seu maior amor de forma mais eficaz que se deixar pregar na cruz na pessoa do seu Filho. A cruz era a forma de execução mais vergonhosa e severa da antiguidade. A título de exemplo, os cidadãos romanos, independentemente da gravidade da culpa, nunca deviam ser crucificados. Portanto, Deus entrou no sofrimento mais abissal da humanidade. Desde então, ninguém mais pôde dizer: "Deus não sabe o que sofro". Como podemos também nós assumir o sofrimento da nossa vida tomando a cruz sobre nós e seguindo Jesus? Os cristãos não devem procurar o sofrimento. Se, porém, são confrontados com um sofrimento inevitável, ele pode ganhar um sentido para eles caso unam o seu sofrimento ao de Cristo. Cristo sofreu também por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais os seus passos, como diz 1 Pedro 2:21. Jesus disse: "Se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." Marcos 8:34. Os cristãos têm a missão de mitigar o sofrimento no mundo, porém, ele continuará a existir. Na fé, podemos assumir o nosso sofrimento e partilhar o do próximo. Desta forma, o sofrimento humano unir-se-á com o amor redentor de Cristo, transformando-se assim em parte da força divina que tornará o mundo melhor. Complemento. Não foi a morte que lhe agradou, mas a vontade daquele que morreu livremente, que exterminou a morte através daquela morte, que tornou possível a salvação e restaurou a inocência, que triunfou sobre os principados e as potestades, que despojou o inferno e enriqueceu o céu, que pacificou o que está no céu e na terra e tudo congregou. São Bernardo de Claraval. Em certo sentido, podemos dizer que é precisamente a última ceia o ato fundacional da Igreja, porque ele entrega-se a si mesmo e assim cria uma nova comunidade, uma comunidade unida na comunhão com ele próprio. Bento XVI, em 2006. Uma das mais antigas representações da cruz de Jesus é uma cruz escarninha, encontrada nas catacumbas romanas, com a qual era escarnecido o Redentor dos cristãos. A inscrição indica: Alexamenos adora o seu Deus. Paixão. Etimologia. Vem do latim passio, que significa doença, sofrimento. É a designação utilizada para o sofrimento de Cristo. Deus estende as suas mãos na cruz para abraçar os mais extremos confins do universo. São Cirilo de Jerusalém. Por isso, nós cristãos só não nos afundamos nas tempestades do mundo porque somos levados pelo madeiro da cruz. Santo Agostinho.